pessoal, tudo bem? Olha só, hoje se inicia a nossa quarta aula do Desafio 21 Dias e hoje eu trago um assunto bastante pertinente ainda em provas de concursos e principalmente no exame do CRC, que se chama Princípios da Contabilidade. Fernando, muitas pessoas falaram já que os princípios deixaram de existir. Vamos entender hoje todas as transformações que foram feitas nas leis para ajustar os conceitos dos princípios. E de cara aqui eu trago o edital de 2020 do exame de suficiência para mostrar o seguinte: é ainda explícito no conteúdo do edital o seguinte tema aqui, ó: princípios da contabilidade e normas brasileiras da contabilidade. Estrutura das normas brasileiras de contabilidade, ou seja, é um assunto que ainda está incluído no exame de suficiência. Então, cabe a gente se dedicar e estudar também, não desprezar os nossos princípios contábeis. Pronto, voltando aqui para a nossa apresentação. Deixa eu abrir novamente. Pronto, princípios da contabilidade. O que eu vou trazer hoje? Vou desmistificar essa questão que muitos dizem que deixou de existir os princípios contábeis e vou conceituar cada um e dar exemplos de como são cobrados em provas. O que quer dizer o que muitos falam sobre os princípios contábeis? Muitos dizem que os princípios contábeis deixaram de existir. Porém, o que aconteceu na verdade foi o seguinte: deixou apenas de constar em normativos contábeis. Porém, a essência dos princípios continua a existir, tanto dentro do CPC 00 e também dentro das normas brasileiras de contabilidade. Pronto. Resolução do CFC de 750 de 93. É a resolução mãe dos princípios contábeis. É ele que vai definir quais são os 7 princípios contábeis e conceituar cada um. Em seguida, você vai ver aqui resolução de 2010 e 2011, que é justamente a revogação desses princípios. A partir daqui, começou a não constar o destacado no CPC os princípios contábeis de forma clara. E em 2016 houve uma nova revogação, que foi nas normas brasileiras de contabilidade, que aprimorou essa questão de unificar os conceitos dos princípios, sem precisar que deixe destacado no CPC e nas NBC. Beleza? De princípio aqui eu trago: por que princípios e não regras? Qual a diferença disso? Existe muita diferença. Se fosse regras, era algo que deveríamos levar ao pé da letra. Como é princípios, cabe a nós, profissionais contábeis, um maior julgamento e uma análise melhor sobre determinado assunto. Por quê? Por outro lado, isso vai produzir o quê? Umas informações contábeis com muito maior qualidade, porque vai depender da nossa análise aplicando esses princípios que são fundamentais na carreira do profissional contábil. Fernando, lá na primeira apresentação você disse que eram 7 princípios. Aqui você chega dizendo que são 6, é isso mesmo. É que eu vou mostrar qual o princípio deixou de existir ao longo do tempo. Primeiro princípio aqui, da entidade. Segundo, da continuidade. Terceiro, da oportunidade. Quarto, do registro pelo valor original. Quinto, da atualização monetária, que deixou de existir e foi revogado em 1282, na resolução 1282 de 2010. Ainda continuou o da competência e o da prudência. Ou seja, atualmente, os princípios que são considerados princípios contábeis são 6, que é esses aqui citados, exceto atualização monetária. Vamos agora estudar cada um princípio de forma separada. Princípio da entidade.
O conceito básico, que é o conceito que vem de lá da norma brasileira de 93, que é a norma mãe, diz o seguinte: o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade. Ademais, afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Resumindo, o princípio da entidade é você não misturar patrimônios, é você considerar a autonomia patrimonial e você levar como base essa questão de não juntar os patrimônios. Pronto. Em síntese é isso. É você não misturar patrimônios. É o que ocorre bastante em algumas empresas. O que é que acontece? Os sócios geralmente têm uma conta pessoa física e a conta da PJ dele. Ele, por algum acaso, comprou coisas para ele, por exemplo, foi no mercado, fez uma compra para ele, pessoa física, na conta da empresa. Ele feriu o princípio da entidade. Ele pagou o aluguel do mês do condomínio que ele mora, pessoa física, na conta da empresa. Ele feriu o princípio da entidade. São princípios que existem, porém, muitas das vezes não é levado a sério e acaba sendo ferido. O que é que isso ocasiona? Uma total bagunça mesmo em relação a patrimônio. Um total, descontrole patrimonial, podemos dizer assim. Por quê? Porque você acaba misturando o seu patrimônio da pessoa física com o seu patrimônio da pessoa jurídica. Depois que você quer apurar algo da pessoa jurídica, você se perde no meio do caminho por você ter feito essa mistura de patrimônios. O segundo princípio que eu trago aqui é o princípio da continuidade, que diz assim: o princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Independente de qualquer coisa, esse princípio aqui, ele visa que que sua empresa sempre vai continuar em operação. Ou seja, você tem o seu exercício fiscal 2020. Ele já prevê que você vai ter o 2021. Ele vê a entidade como algo contínuo, não vê como algo que é, por exemplo, de determinado período. A empresa só está aberta 1 ano. Não, ele vê algo contínuo. O outro princípio é o princípio da oportunidade. Diz o seguinte: o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. O que quer dizer informações íntegras? Informações verdadeiras, informações realistas. Isso que quer dizer o princípio da oportunidade. E tempestiva é você obedecer prazos, é você levar em consideração os tempos. O outro princípio, registro pelo valor original. Ele determina o seguinte: os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expresso em moeda nacional. Ele quer dizer, em síntese, se comprarmos um carro pelo valor de 30 mil, esse é o valor que deverá constar no registro inicial na contabilidade, que é o conhecido custo histórico, que a gente vai estudar um pouco mais na frente, quando a gente tocar no assunto de custo. É você registrar o fato de acordo com o valor que ele ocorreu. Eu comprei o carro no valor de 30 mil. Qual é o valor que eu tenho que registrar na minha contabilidade? 30 mil. Eu comprei um imóvel de 150 mil. Qual é o valor que eu tenho que registrar na minha contabilidade? 150 mil. É você levar em conta o valor original. Competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. Ocorreu um fato em maio de 2020, independente se você pagou ou você recebeu esse valor,
tem que registrar a transação no período em que ocorre. Por quê? Porque é princípio da competência. O princípio da competência ele pressupõe o seguinte: a adoção do regime de competência mesmo. Você precisa entender duas coisas: regime de competência e princípio da competência. Ambos têm uma relação quando você vem falar de conceitos em relação ao princípio da competência. Ou seja, em contraposição ao regime de caixa, que é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período do seu recebimento ou pagamento, ele é diferente. Por quê? O princípio da competência você tem que registrar independente do pagamento ou recebimento. O regime de caixa você tem que registrar caso você tenha recebido ou você tenha pago. Prudência. O princípio da prudência determina a adoção, sempre isso aqui, adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o PL. Vai ter alguma variação que mexa com o seu patrimônio líquido, sempre leva em consideração o seu passivo maior do que o seu ativo. É você entender assim, ó, em caso de que eu tenha algum problema futuro com a minha empresa, eu já estou pressupondo que o meu passivo, olha o que a gente estudou na aula anterior, minhas obrigações são maiores do que os bens e direitos. É você pressupor algo ruim que venha a acontecer e você está preparado para aquilo porque você utilizou que princípio? O princípio da prudência. Agora vamos colocar em prática como é cobrado, como já foi cobrado, questões em provas anteriores, essa questão dos princípios contábeis. Vamos observar uma coisa. No exame de suficiência, possa ser que não venha questão clara perguntando tal princípio um princípio contábil que tem que registrar a operação de acordo com o pagamento, o recebimento, qual é? Possa ser que não venha dessa forma, mas a contabilidade em si traz consigo esses princípios que precisa ser observado em todos os fatos, tanto em questões como na vida prática mesmo de você como um profissional contábil. Beleza? A questão diz assim: quando, ao avaliar o estoque final de mercadorias, procuramos atender à recomendação custo ou mercado, o que for menor. Estamos observando um princípio fundamental de contabilidade. Indica abaixo qual é esse princípio. Possa ser que o exame de suficiência não cobre dessa forma, mas eu trouxe uma questão assim para a gente fixar em relação à parte conceitual dos princípios. De cara aqui, a gente já vamos utilizar o método de eliminação. Tem 3 princípios aqui que não fazem parte da lista de princípios. Quais são eles? Consistência já não é, objetividade já não é e materialidade já não é. Ficou 2 princípios aqui para a gente acertar a questão. Ou oportunidade ou prudência. A questão diz o seguinte: quando ao avaliar o estoque final de mercadorias, procuramos atender a recomendação custo ou mercado, o que for menor. Estamos observando um princípio fundamental. Pronto. A gente viu e a gente entendeu os conceitos dos princípios. A gente viu que oportunidade é a gente levar em consideração a tempestividade e as informações reais, as informações íntegras. Então, o que falou lá de conceito em relação ao que for menor foi a prudência, de a gente considerar o ativo menor do que o passivo. Então, a alternativa é prudência. Aqui eu trago outra questão retirada do exame de suficiência que diz o seguinte: mesmo já não estando mais nos CPCs, os princípios, ele sempre vai existir em questões e você tem que levar em consideração para a sua vida profissional por completo.
A questão diz o seguinte: de acordo com a resolução CFC 750 de 93, princípios de contabilidade, assinale a alternativa correta. Essa é uma questão que a gente tem que analisar alternativa por alternativa para entender conceito. Pronto. Princípio da competência determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que efetivamente ocorrem os recebimentos ou pagamentos respectivos, de acordo com o regime de caixa, sendo lançadas as despesas mediante o pagamento dos gastos e a receita mediante o recebimento das entradas em caixa. A gente já sabe que não é essa a alternativa, por quê? Porque o princípio da competência, ele precisa ser levado em consideração o regime de competência e não o regime de caixa. Ele é totalmente o contrário do regime de caixa. Letra B. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade deverá existir durante o prazo em que o ativo for superior ao passivo e terá seu patrimônio contabilizado ao custo corrente. Outra alternativa para a gente descartar, porque o princípio da continuidade, ele diz em relação a você manter, ele não prevê um prazo para a empresa deixar de existir. Ele diz que a empresa vai existir continuamente. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Me lembra de algo que a gente estudou nessa aula. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Opa, um conceito mais completo das informações em relação ao princípio da oportunidade. Uma boa alternativa para a gente já guardar aqui. Vamos analisar a letra D. O princípio da prudência determina a adoção entre duas ou mais hipóteses de realização possível de um item. E deve ser utilizada aquela que representar um maior ativo ou um menor passivo? Foi isso que a gente estudou? Estudamos o quê? Deverá ser considerado um maior passivo, ou seja, uma obrigação maior, e os bens e direitos, ou seja, o meu ativo menor, porque é o princípio da prudência. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Pronto, galera. Finalizamos mais uma aula desse desafio. Eu só quero passar aqui para informar mais uma coisa importantíssima. Se você quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é um nosso grupo de estudo para o exame de suficiência, é lá que eu estou compartilhando todo o material das aulas. Vou compartilhar os vídeos completos e no final dos 21 dias vamos apresentar uma apostila mais robusta de tudo que a gente vai estudar nesse desafio 21 dias. Vai lá no nosso Instagram, Prepara CRC, e na bio do Instagram consta lá o link do Telegram. Fala comigo lá e vamos nessa, vamos estudar, porque o caminho é esse. Pequenos esforços dia após dia. Constância é o nosso lema.